Em meio a vários casos de violência policial no estado de São Paulo nas últimas semanas, o presidente do STF determinou o uso obrigatório de câmeras corporais por policiais militares de São Paulo. Ele também ordenou a gravação ininterrupta de imagens. Ter essas câmeras significa segurança para a população e para o próprio PM? Essas imagens, depois que ganham a mídia, podem ser vistas como exposição da imagem? Para discutirmos um pouco desse assunto e entendermos como é essa situação e colocarmos na balança essas polêmicas, estamos com o doutor Daniel Ronde, advogado, aqui no estúdio do Tati Cidade. Doutor Daniel, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no Tati Cidade. É uma situação que às vezes a gente acha que ela culmina com uma solução pacífica, mas existem ponderações muito fortes de um lado e de outro. No seu olhar, essas câmeras devem ser usadas, elas são importantes, elas trazem um benefício para a sociedade e para o policial? Sim, para o bom policial e para a grande sociedade, sim, Borda. Por quê? A câmera corporal, ela vai trazer a transparência para a atividade policial. Uma vez que você tem uma função pública, porque o que é um policial? Por que o policial está fardado? Por que ele usa uma viatura com uma luz, com uma sirene? Ele é um braço do Estado. Uma vez que ele exerce uma função delegada do próprio Estado, ele precisa sim dar a resposta à sua transparência e eficiência. Por isso já se fala, policial ostensivo, ele ostenta aquela posição para que as pessoas já possam identificá-lo. Possam identificá-lo, possam buscar ajuda com o policial. E a câmara corporal, ela vem trazer um negócio que no direito nós chamamos de evidência. A evidência, ela é irrefutável. Uma imagem, ela vai proteger tanto o bom policial quanto o cidadão. Por quê? Vai trazer mais exatamente essa transparência para a atividade policial. Ou seja, os críticos que falam, por exemplo, da questão de intimidade do policial... vai expor a intimidade do policial. Não, isso não existe, porque, na verdade, não é uma câmera que vai estar gravando o policial no seu convívio familiar, no seu horário de folga, sim, mas sim imediatamente a sua atividade de patrulhamento de polícia. Devemos lembrar também que o policial, ele se insere dentro de uma cadeia subordinativa, numa hierarquia, e tudo o que ele faz é registrado e cobrado. Agora, o principal, que é o atendimento de uma ocorrência, fica obscuro. Eles têm o número da viatura, quanto tempo ele ficou na rua, por onde ele transitou, o combustível que ele consumiu. Há uma gestão disso. Agora, não se dá um olhar atento para o principal, a ocorrência da qual ele participou. E principalmente quando nós tratamos de evidência, o policial, sabendo que está sendo filmado, ele vai ter maior responsabilidade exatamente no cumprir o seu treinamento, no exercício efetivo da sua função policial. E isso, então, para o bom policial, vai se tornar algo normal e até admirável. Por quê? Imagina uma ocorrência que o policial tenha razão, por exemplo, de usar a força, a força moderada. Que a discussão sempre reside nisso. Sim, eventualmente numa legítima defesa ou num estado de necessidade que ele precisa até mesmo usar de força letal. O que nós precisamos entender é que a legislação penal, ela autoriza, inclusive, o policial no estrito cumprimento do dever legal de usar a força. Então, quando essa força é usada de forma legítima, ninguém, absolutamente ninguém, vai ser contrário à atuação policial. O que gera revolta, muitas vezes, é uma força desmedida, é uma ocorrência que eventualmente não demonstre nenhum tipo de necessidade de utilização de força, e o policial está fazendo o quê? Um abuso. Então, nesse ponto, aí a câmera também vai mostrar a inadequação daquela conduta policial. Nós temos dois casos muito emblemáticos registrados aqui no estado de São Paulo por câmeras de celulares, em que o mais famoso é aquele que o policial, por nada, sem razão nenhuma, injustificável, joga o sujeito em cima da ponte. Aquilo é de uma covardia, aquilo é de um banditismo e só denota um despreparo e uma situação que, se não fosse trazida a público, estaria aí se repetindo. Uma outra cena também estarrecedora foi de 3 policiais em Campinas que, em outubro, e só agora essas imagens chegaram à comunidade, vai atender a uma ocorrência doméstica de uma mulher que reclama lá que o marido está desobedecendo uma medida protetiva. E do nada, ele dá um soco frontal na cara da mulher. A mulher cai, ela desmaia, e aí os 3 homens tentam ainda algemá-la e dão mais uns chutes e uns socos.
Aí me diga uma coisa, há justificativa para isso? Há razão? Embora a gente veja nas redes sociais os mesmos que se coadunam com esse tipo de violência, esse tipo de covardia, mas alguma coisa ela fez. Sempre no olhar de quem defende a brutalidade e a inoperância da polícia, tem esse argumento, alguma coisa ela fez para ser agredida daquele tipo. Uma mulher, 3 homens. Aquele outro caso também, de uma senhora de 65 anos que leva um cacetete no meio do rosto, ela sangra quando eles invadem a casa dela. Mas alguma coisa essa senhora fez, ela desacatou policiais. Tinham 10 policiais ali, uma senhora, uma idosa de 65 anos, passando por tudo aquilo. Então, doutor, esse retrato é mais do que urgente para que a gente possa legitimar a boa ação, a operação correta. Exatamente, Borda. E você, quando vai ver o final dessa ocorrência, que até vira público, você costuma ver o quê? Abuso de desacato. Então você vê que a ocorrência registrada não tem nenhum tipo de evidência com a realidade perpetrada. Então aquilo se torna, de fato, um abuso por parte da polícia. E mais, Borda, hoje o celular está no cotidiano da população. Sim. Hoje o policial ele é vigiado não só pela própria câmera Sim. corporal, como por câmeras de segurança no comércio, nas casas. Então isso o que acaba acontecendo? Isso acaba vindo a público de uma forma ou outra, levando mais tempo ou não. Agora, por que não nós não termos essa evidência de forma oficial? Igual nós temos as gravações, por exemplo, do 190. Isso Sim. é algo que é normal, que as pessoas entendem, sabem. Ninguém vai lá e desliga aquilo para não ou anular ou vai esconder aquilo, porque aquilo transporta o quê? A realidade. Outra crítica que se faz é a possibilidade do poder discricionário do policial de acionar ou não a câmera. Você imagina o policial surpreendido por uma ocorrência grave, por exemplo, de ameaça à sua própria vida. Você acha que ele vai imaginar naquele momento de apertar um botão para começar a gravar? Sim. É lógico que a câmera ela tem que gravar de forma ininterrupta. Por quê? Porque isso vai demonstrar exatamente a realidade. Mas a conversa que ele está tendo com o seu parceiro dentro da viatura, isso não tem interesse, não tem interesse de evidência de algo que aconteceu. Se estiver conectado, só se estiver conectado a um crime que eles vão praticar. De igual forma, a cabine de um avião também é gravada de forma ininterrupta, mas quando um avião cai, vão-se ao mecanismo de gravação Sim. e resgatam aquela evidência, a caixa preta. Doutor Rodi, agora, por outro lado, a vítima de uma violência policial. Quando essa imagem é exposta publicamente, isso não a fragiliza? Então, eu me envolvi em uma ocorrência que foi espancado por policiais. E aí eu vou trazer aquilo à tona para mostrar. Mas aquilo também me deixa exposto. Sim, ela deixa exposto, mas porque aquilo trata a realidade. Mais uma vez, nós estamos falando de função pública. Se a função ela é pública, ela é de caráter geral, ela é de interesse geral. Não reside ali as normas de privacidade à vida do cotidiano do cidadão, mas sim ao interesse público. Mais uma vez eu reforço, o policial, ele veste uma farda, ele usa um carro que tem giroflex, sirene, isso tudo para chamar a atenção do braço ostensivo. Nós temos que entender que o policial, ele na verdade, na ponta final, ele é o Estado, ele é a sociedade na forma de condução de uma sociedade. Então, o policial, ele não exerce uma atividade privada, ele não é um segurança privado, ele não é um vigilante, ele é um defensor da ordem e disciplina pública. O senhor falou e sustentou por alguns momentos que isso também é uma defesa para o policial. Há um certo tempo, eu participei a convite do Comando da Polícia Militar de São Paulo de um curso em São Paulo para jornalistas compreenderem como é a rotina do policial. E lá nós vivemos por 2 dias uma rotina de policial. Atiramos com armas, tiros reais, participamos ali de operações simuladas, tudo para perceber como o policial trabalha. E, de fato, não é fácil a vida do policial. As coisas são decididas muito rapidamente, não existe aquilo que muitas vezes a sociedade cobra. Por que não atirou no dedo do bandido em vez de atirar na cabeça? Por que não deu um tiro de advertência? Não existem essas coisas. O policial ele tem métodos de tiro, são 2 ou 3 tiros que devem ser disparados para conter a agressão que está sendo sofrida.
ele não tem no tumulto ali essa capacidade impossível de discernimento de onde vai dar um tiro. E o tiro de advertência, doutor, não existe isso, né? Tiro para cima, assessorar, basta dar um tiro para cima que as pessoas vão correr. Não existe, que a bala que sobe, ela desce. Não existe tiro em movimento, o policial na viatura, como a gente vê em filme americano, dando aqueles tiros, né? Também são coisas inaceitáveis. Como a Polícia Militar, e lá no curso foi repetido isso para a gente, não quer herói. A Polícia Militar não quer o policial que, em meio a uma multidão, sai dando tiro em todo mundo, dando uma de super-herói. Isso não existe. Então, essas coisas são favoráveis para que o policial demonstre, o bom policial, a lisura do seu trabalho. Com certeza. E você disse um ponto essencial, Borda. Eu participei de um treinamento a convite do comando. Esse é mais um problema de polícia. Nós precisamos investir muito em treinamento. O policial, ninguém nega a atividade estressante, ninguém nega a atividade, muitas vezes, arriscadíssima. Arriscada, é lógico. Agora, alguém se perguntou, por exemplo, da remuneração de um policial que está diante do crime, muitas vezes encontrando dinheiro, sendo assediado para se corromper, pressionado. Alguém discute a questão da rotina de trabalho de um policial, que às vezes é insana, que está de folga, é chamado a trabalho. Exatamente. Um estresse tremendo. Um estresse tremendo. A sanidade mental do policial. Ou seja, nós temos vários problemas de polícia. E a evidência, no caso, por exemplo, de uma câmera corporal, até mesmo para isso, para detectar, por exemplo, se aquele policial que arremessou aquele senhor da ponte, se ele não tem um problema mental. Pelo que parece, até não é a primeira ocorrência que aponte uma letalidade daquele policial ou uma conduta inadequada. Será que esse policial reciclado hoje passaria num exame de insanidade ou um aprofundamento psicológico? Ele estaria preparado para estar na rua? Você observe que a primeira ocorrência, a hora que você tem uma evidência, o próprio comando da polícia fala: tiramos o policial de operação. Ou seja, o que aquela evidência demonstra é que aquele policial não deveria estar em operação. Por quê? Porque ele não está preparado adequadamente com o que se espera de um ator público na condição de polícia. Então, até mesmo para a gente chegar nesse viés de qualidade da polícia, de formação, de reciclagem, é preciso hoje ter evidência. Senão a gente vai trabalhar apenas com estatística do acontecido. Aí é engenharia de obra pronta, é você ver o resultado e fazer a crítica. O que a gente espera é uma conduta que se antecipe a isso. Doutor, é importante também a gente se ressaltar que não se trata de uma crítica à corporação, porque a grande parte da Polícia Militar é de um belíssimo trabalho, um trabalho que é muito importante para a sociedade. Porque quando a gente traz essa discussão, vocês gostam de bandido, leva bandido para casa. Não, bandido é na cadeia, bandido deve ser preso e o bom policial, como o senhor falou, deve ser valorizado. E o salário que se paga hoje para os policiais, infelizmente, é uma vergonha, é um absurdo como se destrata esse profissional que merece todo o respeito. O que as pessoas precisam entender é que num sistema de justiça, o que você tem não é um sistema de vingança. É lógico, quando a gente vê uma cena horripilante, dá raiva, desperta as emoções mais primitivas, até mesmo pelo ímpeto de se buscar justiça pela própria mão. Mas não. Um país de primeiro mundo, um país equilibrado, um país cumpridor das suas obrigações, ele tem um sistema de justiça. O policial não precisa ser ali o próprio acusador, juiz e executor da medida. O policial, ele faz parte de um sistema de que evidencia a infração, leva ao Poder Judiciário, dá ao direito de defesa e se condena. Isso é o que se espera de um sistema perfeito de justiça. Tá certo. Muito obrigado, então, doutor Nel Ronde, pela entrevista, pelas informações. Nós vamos continuando aqui com o TAS Cidade e a gente espera que venha o bom senso prevalecer em tudo isso, porque é a sociedade, e o policial é a sociedade. Não dá para a gente dizer o policial e a sociedade. Ele é parte de nós, está inserido no nosso dia a dia. Com certeza, é isso aí. Valeu. Um abraço, Borja. Muito obrigado.